Paz, igreja. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo. E nós vamos estar louvando juntos hoje nessa quarta-feira. Porque independente das circunstâncias, é importante que estejamos juntos e sejamos igreja. Amém? Se alegra aí. Senhor, esteja conosco, confortando, Deus, motivando os que confiam no Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Sem ele não dá. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, pra sempre reina, nos traz esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste, não se cansa.
faz subir e voar como águia. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor, meu Deus, pra sempre reina, nos traz esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste, não se cansa. Os fracos é o defensor, consolo em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste, não se cansa. Dos fracos é o defensor, consolo em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Nosso eterno Deus, nosso eterno Deus, que não desiste, não se cansa. Dos fracos é o defensor, consolo em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Presença pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor.
teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo teu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar, dizer: és um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, Abba Pai. Tu és digno de louvor, minha vida eu te dou. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ó Senhor. És um Deus tão majestoso, ó Senhor. És um Deus tão amoroso, ó Senhor. Senhor, tu és tão lindo, Deus, tão grande. Não importa se estamos na sala, na cozinha, no quarto, pela TV, por um computador, pelo celular, não importa, Deus. Abre o nosso coração, Deus, para ouvir a tua voz. Abre o nosso coração, Deus. Abre os nossos ouvidos e quebra todo impedimento, Deus. Quebra toda distração, Deus. Para que este momento seja teu, Deus. Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Hoje vamos mais uma vez compartilhar aqui da palavra de Deus. A Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. E realmente é lâmpada para os nossos pés. Nós necessitamos ser alimentados por essa palavra. Ela é vida em nós. Então nós precisamos que o Senhor esta noite envie o alimento do céu para as nossas vidas e alimente a nossa alma e o nosso espírito em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante da Tua gloriosa presença nesta noite e eu quero te pedir neste momento, Espírito Santo de Deus, envia a Tua palavra, Senhor. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, envia a Tua palavra, Senhor, envia o alimento necessário, Senhor Jesus, pois nós estamos e andamos sedentos por mais de Ti, Pai. Sabemos que vivemos dias trabalhosos, dias difíceis, Senhor, então nós precisamos mais e mais nos achegarmos a Ti, Senhor. Precisamos do Teu direcionamento, precisamos da Tua força em nós, Pai, porque sozinhos, Pai, nós não conseguimos. Então envia do céu a Tua palavra, nos dá hoje, nesta noite, neste dia, nos dá, Senhor, a porção do Teu Espírito, a porção do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre confiança. Hoje, a nossa confiança, ela varia um pouco.
Ora nós estamos confiando em homens, ora nós estamos confiando nas promessas de Deus. Infelizmente nós vivemos assim, né? Oscilando um pouquinho. O que é confiar? É entregar alguma coisa a alguém sem receio de perder ou de sofrer dano. Entregar-se cheio de confiança. Portanto, dependendo a quem você deposita sua confiança, é o que você vai obter como retorno. E a verdade é que, quando nós depositamos a nossa confiança em homens, a possibilidade de nos decepcionarmos, irmãos, é muito grande, mas é muito grande mesmo. É quase 100%, né? E o problema é que nós não nos decepcionamos somente com os homens. Nós temos uma falha muito grande, porque quando nós nos decepcionamos com homens, com as coisas que as pessoas fazem, muitas vezes nós confundimos as coisas e nós nos decepcionamos com Deus também. Não é verdade? E o que será que Deus faz de mal para nós? O que será que Deus faz de ruim para nós? A não ser estar todo o tempo ali nos ajudando, nos perdoando, nos guiando, né? Nos ajudando. Mas nós temos essa falha muito grande. Nos decepcionamos com falhas humanas, com pessoas e transferimos isso para Deus. Um erro muito grande da nossa parte, né? Como se Deus fosse culpado de alguma coisa. E quando isso acontece, nós nos afastamos de Deus. Nós não estamos olhando para Jesus, nós estamos olhando para os homens quando isso acontece. Porque os homens falham, os homens erram, os homens, o ser humano, ele decepciona, mas Deus não. Então, muitas vezes nós, fazendo essa confusão, não tendo esse discernimento, nós acabamos nos afastando de Deus também, por conta de confiarmos em homens, de depositarmos a nossa confiança em homens. E eu queria ler com vocês o Salmo 125. O Salmo 125 nos traz algumas lições. Nós aprendemos coisas muito importantes aqui no Salmo 125. E eu gostaria de ler com vocês. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos, esse salmo, ele nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar diante das dificuldades, diante de um momento difícil, diante das adversidades, das aflições que nós passamos na nossa vida. Nesse contexto, o povo de Israel estava passando por um momento muito difícil, por um momento ali de opressão mesmo, de pessoas ímpias. Eles estavam sob o governo de pessoas más, de pessoas injustas, de pessoas ímpias, né? E por conta dessa situação, havia uma grande possibilidade do povo de Deus se desviar dos caminhos do Senhor. Havia uma grande possibilidade do povo de Deus desanimar. E não é diferente dos dias de hoje. E não é diferente do povo de Deus hoje, né? Nós passamos também por muitas lutas, por muitas aflições, por adversidades. Estamos também sob o governo de pessoas ímpias, de pessoas injustas, com certeza. Vivemos também
muitas desigualdades, muitas injustiças, muitos preconceitos. E tudo isso na nossa vida, quando vai juntando, ela nos causa um desânimo. Nós acabamos enfraquecendo muitas vezes e desanimando por conta de muitas coisas que vêm sobre nós. Nós vivemos num tempo que nós não entendemos muitas coisas, que nós, não conseguimos assimilar muitas coisas, o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que muitas vezes o injusto ele prevalece, sobre o justo, porquê que os ímpios, porquê que as pessoas perversas elas governam, porquê que muitas vezes elas prosperam. Então são muitas coisas que nós vemos hoje que nós acabamos não entendendo, não assimilando. E se nós não tivermos uma plena confiança em Deus, se nós não estivermos ali firmados mesmo em Deus, nós acabamos desanimando, nós acabamos nos desviando dos caminhos do Senhor, porque nós vamos olhar para circunstâncias, nós não vamos olhar para Deus. Nós vamos olhar o que está à nossa frente, nós não vamos olhar para Deus. E nós acabamos muitas vezes enfraquecendo e nos desviando até mesmo dos caminhos do Senhor. E nos versos de 1 a 3, o salmista, ele recomenda aqui, ele fala aqui que das promessas de Deus para aquele povo, O povo estava passando todo aquele momento difícil, mas o salmista aqui, ele quer trazer a memória, ele quer trazer a lembrança, as promessas de Deus para aquele povo em meio às adversidades, assim como Deus também quer trazer para nós hoje, a nossa mente, a nossa memória, as suas promessas, para que nós não venhamos sucumbir no meio das adversidades, no meio dessa situação difícil que nós vivemos, que nós vamos viver, nós vamos passar. E aqui o Senhor fala primeiramente no verso 1 de firmeza, a firmeza. Vamos ler aqui o verso 1. O verso 1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, firme para sempre. Irmãos, os que confiam no Senhor nunca perderão o relacionamento com Deus. Tudo pode acontecer, tudo pode desmoronar, tudo pode cair à nossa volta, mas aquele que confia em Deus, ele não vai se abalar a ponto de desistir, a ponto de enfraquecer, a ponto de desanimar, a ponto até mesmo de sair da presença de Deus. Maravilhoso isso, Não seremos abalados. Aquele que confia é firme, ele não será abalado. Eles permanecerão no mesmo lugar, assim como o monte Sião permaneceu no mesmo lugar. Nós vamos permanecer no mesmo lugar, firme, confiando em Deus, acreditando nas suas promessas para a nossa vida, em nome de Jesus. No verso 2, fala sobre proteção. Vamos ler o verso 2. Diz assim: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Olha que maravilha. Glória a Deus por isso. Como em volta de Jerusalém estavam os montes, protegendo a cidade dos seus inimigos, dos ataques, assim também está Deus ao nosso derredor, nos protegendo. Aleluia, glória a Deus. E nos fortalecendo. Irmãos, quando nós lemos aqui esse verso 2, que fala sobre a proteção de Deus, isso não quer dizer que o povo de Deus não vai passar por aflições, por perdas, por enfermidades, por lutas, por adversidades, por problemas. Isso não quer dizer isso. Nós estamos sujeitos como qualquer pessoa
Nós não somos diferentes, nós não somos melhores. Mas essa proteção de Deus, que fala aqui no verso 2, ela vai garantir que mesmo que nós passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter a nossa fé abalada. Nós permaneceremos firmes em Cristo, confiando nele. É isso que essa proteção aqui nos garante. Nós não vamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Não vamos blasfemar como muitos fazem. Não vamos voltar atrás como muitos fazem. Não vamos abdicar da nossa fé como muitos fazem. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que Ele nos proteja de todo esse mal que a humanidade vive, em nome de Jesus. Ele não permitirá que nós venhamos desanimar na nossa caminhada com Ele, de forma alguma. O verso 3 fala de livramento. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O verso 3 fala de livramento do povo de Deus. Irmãos, porque quando o sofrimento ele é muito grande, quando a luta é muito grande, quando a opressão é muito grande, a tendência do ser humano, a nossa tendência é jogar a toalha. A nossa tendência é desanimar. A nossa tendência é não suportar tudo isso. É de não aguentarmos. Então Deus, assim como Ele fez essa promessa lá para o povo de Israel, para o seu povo, Ele também faz essa promessa para nós hoje, né? Que os maus, eles não prevalecerão, ainda que eles tenham um tempo, né, de ascensão, ainda que pareça que eles estão sempre por cima, sempre vencendo, os maus não governarão para sempre sobre os justos. Eu creio em nome de Jesus. Eles não governarão para sempre sobre o povo de Deus. Aleluia. A nossa vida não é governada pelos maus. Ainda que eles pensem que eles têm todo o poder, a nossa vida, a vida dos servos de Deus, a vida daqueles que confiam em Deus, não é governada pelos ímpios. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 21 e 22, na nova linguagem de hoje, há 2 versículos que vão falar exatamente isso que está falando aqui, né? Desse livramento, desse tempo que os maus governam, né? Sobre os justos. Então vai falar exatamente sobre isso, que Deus ele dá o livramento, porque Ele sabe que se isso durar muito tempo, muitas pessoas vão desistir, muitas pessoas vão voltar atrás, muitas pessoas vão desanimar. Então o Senhor sabe disso. Então lá no verso 21 do capítulo 24 de Mateus diz assim, ó, na nova linguagem de hoje: porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. No 22 diz assim: porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Então não se desespere. Não se desespere. Sabe por quê? Embora o ímpio esteja com o seu cetro nas mãos, ele não permanecerá para sempre. Não permanecerá para sempre. O poder, ele não pode, o poder dos ímpios não pode sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que Deus escolheu para salvar. Amém? A nossa vida está nas mãos de Deus, o poder está nas mãos de Deus, o controle está nas mãos de Deus. Ainda que homens pensem que têm o controle sobre todas as coisas,
deixa eles pensarem. Eles não têm, e nós temos convicção disso, que a nossa vida, ela depende de Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então não tenha medo, não viva temeroso, não viva angustiado, não viva com muitas dúvidas no teu coração, porque disso, porque daquilo. A palavra de Deus em nenhum momento ela nos engana. Nós sabemos que nós iríamos ver nos últimos dias muitas coisas acontecendo, muitas coisas horríveis, coisas que nós nem imaginávamos que íamos ver, nós estamos vendo, né? O cetro, o domínio está na mão dos maus, mas a nossa vida, o nosso destino, o nosso término, ela está nas mãos de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, daquele que tem todo o poder em suas mãos. Aleluias, glórias ao nosso Deus. E o alvo de Deus, o alvo que Deus quer alcançar, é que permaneçamos firmes até o final. Que nós permaneçamos na presença dEle, firmes até aquele grande dia onde nós vamos receber a nossa coroa de glória. É isso que Deus quer de nós. É essa proteção de Deus vai fazer com que nós venhamos conseguir chegar até o final, em nome de Jesus, aleluia. E é para isso, irmãos, que nós precisamos confiar, crer naquilo que Deus fala na sua palavra. Não vamos colocar a nossa confiança em homens, não vamos depositar a nossa confiança em homens, ainda que eles governem, ainda que eles tenham momentaneamente o poder, não vamos colocar a nossa confiança neles. A última palavra, ela vem de Deus. E como eu já falei, a nossa vida, ela não é governada por homens, ainda que estejamos debaixo de autoridades, de leis, a nossa vida não é governada por eles, nem eles mesmos. Deus é aquele que governa tudo. Deus é aquele que está sobre tudo e sobre todos. Aleluia. O Senhor, Ele provê a força e a segurança ao seu povo em meio às dificuldades. Assim como houve aqui essas promessas para o povo de Israel, há uma promessa para nós hoje, no tempo de hoje, né? Os que confiam no Senhor são firmes como o monte Sião, permanecem para sempre. Nós não vamos desistir, nós não vamos desanimar, nós não seremos abalados. Ainda que nós estejamos vendo muitas coisas acontecerem, muitas coisas ruins acontecerem, isso não vai nos abalar, porque nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para Jesus e nós estamos esperando nele. Estamos esperando somente nele. Amém? Que você fique com essa palavra hoje no seu coração. Confie no Senhor, espere somente nele. Não fique olhando para a direita nem para a esquerda. Não fique se atentando às más notícias, às coisas que acontecem. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Amém? Eu gostaria de orar neste momento para que Deus esteja fortalecendo a tua fé, para que Deus esteja te ajudando nas tuas dificuldades, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor todos os meus irmãos, Senhor, todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor. E quero te pedir neste momento, fortalece a cada um, Pai. Que eles sejam realmente como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre, Senhor. Firme nas tuas promessas, Senhor Jesus. Firme na tua palavra. Firme, Senhor, naquilo que o Senhor diz. Não naquilo que vê, mas naquilo que o Senhor diz, Pai. Ajuda cada um nas suas necessidades. Fortalece, dá ânimo, dá vigor a cada um, Pai. Que cada um realmente, Pai, possa passar, Senhor, as lutas, as dificuldades, as tribulações, as adversidades, Senhor Jesus, as aflições, que todos possam passar na Tua força, Pai, porque o Senhor nos promete, Pai, que estará conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Pai, em todo o tempo, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa cada um dos meus irmãos esta noite, dá a eles uma noite de paz, de tranquilidade, e ajuda, Senhor, a cada um, Pai,
conforme a necessidade de cada um, Senhor, e conforme a tua vontade e o teu querer. E que possamos, Deus, ser realmente como o Monte Sião, que não se abala, mas que permanece firme para sempre, até o grande dia. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida. Amém.